Diga assim comigo, querido. Diga: nascidos para reinar. Só quem está vivo, vamos lá, porque morto não fala, amém? 1, 2, 3, vamos lá, diga comigo: nascidos para reinar. Uau! Essa é a mensagem de hoje. E eu quero começar fazendo uma pergunta. Como você pensa, como você imagina, como você projeta o seu futuro? Você já parou para pensar no seu futuro? Você já parou para fazer planos? Você já parou para projetar algum sonho, alguma meta? Talvez alguém aqui no nosso meio possa dizer: pastor, essa pergunta é difícil para mim, porque eu nunca tive perspectiva no meu futuro. Eu nunca pensei no amanhã. Eu nunca parei para planejar como eu vou estar daqui 1 ano, daqui 2 anos. Sabe, existem muitas pessoas fatalistas, que eles pensam que Deus o colocou nessa terra simplesmente para ele sofrer. Tem pessoas que acham que a vida dele é trabalhar e pagar boletos. Tem gente que pensa que a sua trajetória existencial é uma trajetória de altos e baixos, como uma montanha-russa. Ele não enxerga um novo horizonte, ele não visualiza o sol de Deus, o sol da justiça, o sol das bênçãos de Deus, que proclama as boas novas do reino do Senhor. Ele não acredita nisso. Então falar do futuro com essas pessoas é um pouco difícil, pois eles não têm perspectiva sobre o futuro. Sabe, tem pessoas que acham que a vida deles está pautada em uma jornada de sofrência, e no final eles vão receber um prêmio, e o prêmio é a morte. Tem pessoas que pensam assim. Sabe, cara, eu estou aqui para te dizer que Deus não projetou a humanidade para destruição. Deus projetou a humanidade para um reino eterno. Vamos lá, você está aqui, cara? Romanos 5,17, vamos ler, por gentileza. Romanos 5,17. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão, ok? Se pela transgressão de um só, a morte, o que aconteceu? Não, quem está vivo? A morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão. Não, só quem está vivo, reinarão por meio de um único homem, a saber, Jesus Cristo. Olha para mim, por causa de um homem, ao conceber a maldição, permitindo o pecado ganhar forma no jardim, um reino começou a existir, e esse é o reino da morte, é o reino da falência, é o reino do prejuízo, é o reino do desespero, por causa de um erro do nosso pai social, do primeiro jardineiro. Desencadeou uma série de maldições sobre a humanidade. Mas por causa de um homem, e ele é o nosso irmão mais velho, ele é o segundo Adão, ele é o segundo jardineiro, por causa do seu amor e da sua obediência, também passou a estar no meio dos homens um reino, e é um reino de vida, de esperança, de salvação e de abundância. Então o propósito de Deus não é um propósito sem sentido. Deus não é como você. Deus não é como eu, que faz planos,
e não dá sequência? Deus não é assim. Ou você acha que Deus simplesmente pegou uma caneta um dia, começou a escrever em um papiro e de repente ele deixou a história sem meio e sem fim? Não. Tudo que Deus projetou tem um sentido, tem uma intencionalidade. Deus é intencional. Todas as coisas criadas é para um destino, é para uma finalidade. E eu quero falar para você, como ser humano, o seu destino é viver uma vida de abundância dentro do reino eterno de Deus. Aplaude Jesus, vamos lá. Deus não fez nada aleatoriamente. Deus não fez nada simplesmente porque ele estava triste, porque ele não tem crise de identidade. Deus não tem crises existenciais. Deus não precisa de conselheiros, de psicólogos, de psicanalistas. Deus não precisa de nada, porque ele é autossuficiente, ele é Deus. Uau, você está comigo? Então, você pode até pensar, e eu estou aqui para refutar suas ideias medíocres. Você pode pensar que você é um ser insignificante, que até um pet vale mais do que você, porque você descobriu que até o pet agora tem o seu nome, o pet é o seu xará. Porque infelizmente os pets agora têm nome de gente. E aí você frustrou na vida. Ah, minha vida está horrível. Eu cheguei na minha sogra, ela pôs o nome meu no cachorro. Uau, que fatalidade. Toda a criação do Senhor tem um propósito. Diga comigo, toda criação do nosso Deus tem um propósito. Tem um destino. Diga, tem uma finalidade específica. Dá uma cutucadinha de leve no irmão, para ele não espinhar contigo. Bate aí no ombrinho dele, no cotovelo. Fala assim, você tem um destino. E o seu destino não tem nada a ver com sofrimento. Fala, melhora a carinha, porque você nasceu para reinar. Tem alguém rindo aí? Tem alguém esboçando uma faceta de felicidade? Pastor, então qual é o propósito de Deus para a minha vida? Não é o que a gente vive buscando? Ai, eu não sei o que Deus tem para mim. Sabe, eu pensava uma coisa, agora eu estou vendo que é outra. O que Deus tem para mim? O propósito de Deus para toda a humanidade é um só: que todos se tornem herdeiros de Deus, por meio do conhecimento pleno de quem é o unigênito do Pai, Jesus Cristo, o nosso eterno Salvador. Então esse propósito engloba todos os seres humanos. Pastor, qual é o propósito então para a minha vida? Reinar com Deus. Viver um reino de glória, de abundância. Porque o reino de Deus já veio, o reino de Deus está, e o reino de Deus virá. O reino de Deus não pode ser tratado apenas de forma futurista. O reino de Deus não pode ser tratado somente com possibilidade após a nossa morte, ou após o retorno de Yeshua. Não. O reino de Deus já está. Jesus disse: o reino de Deus não está ali, não está acolá. O reino de Deus está onde? Em vocês. Você quer ver o reino de Deus? Olhe para alguém que está do seu lado hoje. O reino de Deus está dentro dessa pessoa. O reino de Deus está dentro daqueles que recebem o reino dele. Se o reino de Deus veio, está e virá, quem é que pode fazer parte desse reino? Quem o recebe. Então, infelizmente, aqui uma coisa é clara: o reino não é para todos. O reino não é para qualquer um. O reino
é para quem o Uau. Você precisa compreender que a partir do momento que você recebe o reino de Deus, você recebe um selo de nobreza, e você passa a reinar, e isso vai muito além de um aspecto espiritual, porque nós cristãos temos uma mania de espiritualizar todas as coisas. Somos medíocres em algumas áreas existenciais, culpamos o diabo de tudo, até das atrocidades que nós mesmos fazemos, sem culpa de Satanás. A gente espiritualiza tudo, e a gente acha que o reino de Yeshua é simplesmente um reino espiritual, e não é. Se o reino de Deus já está em nós, tudo que fazemos é uma manifestação visível do reino de Deus entre os homens. Mas se o reino está em nós, mas não há nenhuma manifestação, logicamente concordamos que o reino não está em nós. Mas se há manifestações, se há nas nossas atitudes aspectos de um reino celestial, isso são sinais e provas que o reino de Deus já está em nós. Você precisa entender que nós reinamos sobre demônios. Você precisa entender que nós reinamos sobre potestades. Você precisa entender que nós reinamos sobre doenças e misérias. Você precisa entender que nós reinamos sobre dificuldades e sobre o sistema perverso que assola o mundo. Quando a Bíblia diz que o Deus deste século é o diabo, ele é o Deus dos amantes da iniquidade. Porque o nosso Deus, nós sabemos que Ele é o Deus daqueles que amam a sua vinda, que amam a sua obra redentiva na cruz do Calvário. Então não estamos debaixo de um domínio diabólico, estamos debaixo de um domínio celestial. Você pode aplaudir Jesus? Nos tempos de Paulo, ele diria que o reino de Deus invadiu a terra. Século 21, se Paulo tivesse aqui, ele ia dizer que o reino de Deus invadiu a cena. O reino de Deus, ele invadiu o planeta. E os aspectos do reino, eles estão e são, preste atenção, ei, olha aqui. Os aspectos do reino de Deus estão e são desenvolvidos por meio da sua igreja, a noiva gloriosa. O mundo não tem os aspectos do reino. Os filhos das trevas não têm aspectos, atitudes, padrões de reino. Mateus 10, por gentileza. Mateus capítulo 10, versículo 7. Mateus 10, 7. Por onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus termina. Curem, versículo 8. Curem os, ressuscitem, purifiquem e expulsem. Uau, peraí, pastor. Para quem foi essa incumbência? Para a igreja, os apóstolos. A igreja tem os aspectos do reino, porque tudo que move a igreja está alinhado ao propósito eterno de Deus.
E nós precisamos entender que, como igreja, os nossos aspectos não devem ser naturais. Os nossos aspectos devem ser celestiais. Então, se Deus já liberou sobre nós chaves, se o próprio Cristo já disse que as portas do inferno não o quê? Prevalecerão contra nós, o que nós temos que fazer? Cruzar os braços? Ficarmos estagnados? Vivermos uma vida degradante de forma espiritual? Um dia nós estamos bem com Deus, mas o resto do ano estamos mal. Um dia eu quero ter Deus no meu coração, na minha casa, na minha família. Um dia eu quero abrir minha casa para a célula. Um dia eu quero ser um líder. Um dia eu quero ser, um servo, mas outro dia eu não quero mais nada. Não. O reino de Deus não está num aspecto de instabilidade, mas o reino de Deus se move em um ambiente de perseverança, de persistência, de dedicação, de amor, de sacrifícios, de frutificação. Aonde vemos os aspectos do reino? Na noiva de Jesus, a igreja gloriosa. Então a minha preocupação e a sua, como um cristão, se é que você é cristão, a sua preocupação maior deveria ser: os meus aspectos hoje revelam quem? Deus ou o diabo? As minhas atitudes são cristocêntricas ou são luciferianas? Porque não adianta uma bela roupa, não adianta uma Bíblia extra GG, não adianta um diploma, não adianta uma intelectualidade, aprofundada em teólogos, não adianta nada disso, se as suas ações não são cristocêntricas, se o seu posicionamento não revela Jesus, não torna o noivo famoso. Compreende o que eu estou dizendo? Sim ou não, gente? Sim ou não? Pastor, então como que nós recebemos o reino de Deus? Vamos lá, Mateus 3, 1 e 2. Primeiro evangelho, Mateus capítulo 3, versículo 1, versículo 1, diz assim: naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. A mensagem de João era essa: arrependam-se, pois o reino dos céus... Ei, peraí, o que João está querendo dizer? O reino está vindo, só que antes tem um detalhe: ele não é para qualquer um. Você não pode entrar no reino de qualquer forma. Você não pode fazer parte do reino com antigas atitudes. Primeiro ponto, para que você receba o reino, você deve arrepender. Sem arrependimento, sem participação ativa no reino de Deus. Então nós precisamos começar a ser feridos aqui dentro. Ei, olha aqui. Nós precisamos começar a ser feridos aqui dentro, para que haja uma mudança radical em nós. Não uma mudança aparente, mas uma mudança verdadeira, que flui do nosso interior, compreende? Porque você pode dizer que parou de falar gíria, você pode dizer que parou de fumar, você pode falar que parou com isso, parou com aquilo, ok. Mas se o seu coração não transformou, se a sua mente não mudou, as suas ações serão as mesmas ações do passado. Elas estão simplesmente adormecidas por um período de tempo. Por isso que nós cremos que a conversão, ela é todo dia. A conversão é diária. Todo dia eu me converto um pouco. Todo dia eu me torno um pastor melhor. Todo dia eu me torno um pai melhor. Todo dia eu me torno um líder melhor. Compreende? Essa é a visão de uma mente que compreende que precisa viver arrependimento diário. É uma consciência que está sempre aos pés de Cristo, porque Ele é a fonte da nossa redenção. Mas vamos lá, Mateus 4,17.
Vira a página, possivelmente. Mas talvez está na mesma página, Mateus 4,17. O precursor pregava uma mensagem de arrependimento. Vamos ver agora o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, o que ele dizia. Mateus 4,17. Olha só. Daí em diante, Jesus começou a pregar. Olha qual era a mensagem de Jesus. Vamos lá, 1, 2, 3. Pois a mesma mensagem de João. Jesus queria trazer o reino dele para as pessoas. E ele trouxe. Mas só podem fazer parte do reino aqueles que se arrependem. Sabe qual que é o nosso grande problema? Acharmos que somos bons demais. Porque eu sou muito trabalhador, pastor. E daí? O inferno está cheio de trabalhadores que trabalhava até em 4 empregos. É fichinha, filho, sei lá. Você é mole para eles. Eles faziam de tudo. Trabalhar o dia inteiro. Isso não muda a vida, não. Pastor, porque eu sou caridoso. Meu coração, pastor. Não, pastor, não penso maldade. Nossa, eu não tenho coragem de matar uma formiga. Vamos pegar um cajadinho de pastor. Vamos deixar você passar debaixo. Vamos dar só uma muleira. Dependendo o mugido ou o rugido, nós vamos saber quem é você. Mungiu, né? Igual baliu, fala baliu, sei lá como é que é, negócio de ovelha. Mas se rugir é um lobão. Querido, somos falhos, pecadores. Não há nada em nós que cause pontos de admiração. Então a forma, de você entrar no reino é se arrependendo. E o diabo, olha para cá, olha para cá. E o diabo, quando não eleva, olha para mim, quando o diabo não eleva a nossa autoestima pessoal dentro de um parâmetro de bondade, ele nos leva para baixo, dizendo: você é o pior pecador, cara. A igreja não é para você, não. Você vai ter coragem de entrar lá dentro? Você não viu o que você fez ontem? Cara de pau. O falso eu se manifesta dentro de nós. E o falso eu começa a lutar para desconfigurar tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Então, se você é uma pessoa bondosa ao extremo, arrependa-se. Se você é um canalha pecador, se arrependa. O arrependimento é para todos que querem fazer parte do reino de Deus. Só existe esse caminho, não existe outro. Arrependam-se e sejam agora participantes do reino de Deus. Meu Deus do céu, arrependimento é o passaporte, é a documentação necessária que nos valida como herdeiros e súditos do reino. Herdeiros, ele é participante de tudo, do seu pai. Súdito é aquele que submete. Compreende? Porque Jesus não é só o seu Salvador, Jesus é o seu Senhor, Jesus é o seu dono. Você merece dar a Ele, sim, satisfação da sua vida. Eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Uau, você enganou. Você pertence ao Cristo, você deve sim muita satisfação a dar a Ele. A sua vida com o Yeshua não pode ser um livro fechado, mas um livro aberto. Ele não pode ter segredo com você. Amém? Amém? Você está comigo? Está compreendendo? Sabe, só podemos receber o reino de Deus a partir de uma nova mentalidade. Por isso que nós vemos o apóstolo Paulo dizer que arrependimento é mudança de mente. Que arrependimento é quando se muda as nossas ações, quando muda-se os nossos sentimentos e as nossas intenções. João é o primeiro a falar sobre essa mudança quando ele diz: arrependam-se. É uma metanoia, uma mudança de mente.
é deixar de viver uma prática pecaminosa, egoísta, deplorável, que envergonha Cristo, e agora passar a viver uma nova vida, uma vida que seja para a glória de Deus. Sabe, o apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. Se nós temos a mente de Cristo, a partir do arrependimento, os nossos pensamentos têm que ser nobres. Você não pode ter pensamentos mais medíocres. Você não pode ter pensamentos mais de iniquidade. Pastor, mas segundo Joyce Meyer, a mente é um campo aberto. Sim, é verdade. A mente é um campo aberto de batalha. Mas você, como um bom soldado, nunca tira a armadura. Uau! Você, como um bom soldado, está equipado com o capacete da salvação. Então, ainda que o pensamento venha deplorável, negativo, você o repreende, porque você está equipado pelo poder que vem de Deus. Não é a sua força, é a força dele. Mas então, se por meio do arrependimento agora eu começo a ter uma mentalidade de nobreza, eu preciso fundamentar a minha vida nas boas novas do reino. Eu preciso pautar as minhas ações dentro da justiça de Deus. Eu preciso exercer uma vida segundo os padrões do reino, não os padrões dos homens. O diabo, ele fica impregnando na nossa mente. Ah, você é humano, quem é que não erra? Aí você mete o pau. Você é um novo homem, é diferente. Compreende, sim ou não? Tudo se fez novo para a glória de Deus. Você é uma nova mulher. Tudo se fez novo. O reino de Deus, quando ele está em uma pessoa, é nítido, filho. É nítido. E é nos mínimos detalhes. Porque a gente acha que o reino de Deus só está em super saiyajins, a turma de Jesus, né? Os caras elite, os Dragon Ball Z de Cristo. É os caras que expulsam demônio, falam língua estranha. Aí você pensa assim, uau, aquele ali tem um reino de Deus. E aí você pensa que não tem. Porque você não pula, você não grita, você não chora, você não dança, você não planta bananeira, você não roda estrelinha igual o pastor Jans, você não faz muita loucura igual eu. Aí você pensa assim, não, eu não tenho, sabe, o reino. Não, o reino não é isso só. Sempre haverá um pequeno detalhe na nossa vida, na nossa trajetória, para que eu e você revele o reino de Deus. Falou mal de você na empresa, o que você vai fazer? Se você é um cristão, você revela o reino de Deus. Se perseguiram você, como perseguiram um líder nosso aqui, fizeram de tudo para tirar ele da empresa. Uma menina que ele pegou quase em estado de putrefação na casa, salvou a alma dela, salvou o corpo dela, e ela planejou tudo para que ele perdesse o emprego, fosse mandado embora. Mas ele voltou a sua mente para Cristo, está confiante no Senhor. E Deus tem preparado um novo caminho. Compreende isso, sim ou não? Sabe, tem coisas que é uma oportunidade para que o reino de Deus ganhe forma através de você. Te tirou do eixo. Você se dá. Claro que não, você não vai fazer isso. Porque agora você tem a mente de Cristo. Você vai para a oração. Você vai para o quarto secreto. E nesse quarto secreto é onde todas as batalhas são ganhas. Não há uma possibilidade de uma batalha ser perdida em um ambiente profético, em um ambiente de oração, em um ambiente de comunhão com o Senhor. Quero ler o último texto, Apocalipse capítulo 3, 11.
Apocalipse 3:11, e eu gostaria que todos, quando eu dissesse 3, nós vamos ler isso juntos, amém? Por gentileza, todos, por favor. Apocalipse 3:11, 1, 2, 3, vamos lá? Para que... Uau! Espere! Você já é rei e nem sabia. Deus te trouxe para me te revelar isso aqui hoje, pela palavra dele. A senhora já é uma rainha. O senhor já é um rei, filho. Já existe uma coroa pronta para você. Ela não está sendo fabricada, ela já foi fabricada, ela já existe. E agora, Cristo, Ele alerta a nossa vida, para que nós retenhamos, para que a gente guarde o que temos, para que a nossa coroa não seja roubada. Então, se Cristo como o noivo da igreja gloriosa, se Cristo como o Rabi, como o mestre das nossas vidas, como o salvador das nossas almas, Ele nos orienta sobre a possibilidade de perdermos a coroa, da coroa ser roubada, é porque tem inimigos de olho na nossa coroa, tem inimigos de olho na nossa coroa, e eles querem roubá-la, porque eu nunca vi, nem em filmes épicos, alguém reinar sem uma coroa. Você nasceu para reinar? Então você tem que reinar com uma coroa. Ela é a peça fundamental, é uma coroa e um cetro real. Sabia disso, sim ou não? Mas vamos lá, Apocalipse 3, volta no 7. Nós lemos o 11, vamos voltar no 7. Apocalipse 3, 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreva: estas são palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. O que ele abre, ninguém, e o que ele fecha, ninguém. Versículo 8: conheço as suas obras, eis que coloquei diante de você uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha e não negou. Vamos lá, porque você tem pouca força e você guardou a minha e não. Veja, o que farei com aqueles que são sinagogas do diabo, sinagogas de Satanás, e que se dizem judeus e não são, mas são mentirosos. Farei que se prostrem aos seus pés e reconheça que eu amei você. Versículo 10. Visto que você guardou o quê? A minha palavra de exortação, referente à perseverança, eu também te guardarei na hora da provação, que está para vir sobre todo, para pôr à prova os que habitam na terra. Venho em breve, versículo 11. Retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Agora preste atenção. O que a gente tem que precisa ser guardado? Aqui está o desfecho final da mensagem. O que eu preciso guardar, pastor? Primeiro ponto. Essa mensagem é para uma igreja chamada Filadélfia. Há um entendimento que cada igreja que recebeu uma carta é uma igreja na nossa geração, é um estilo de igreja. Então agora essa carta está endereçada para uma igreja que tem pouca força. Você leu lá comigo, sim ou não? Sim ou não? É uma igreja que tem pouca força, mas ela tem algo de bom. Ela tem algo de nobre.
ela guardou a palavra. E além dela guardar a palavra, ela não negou o nome do Senhor. Sabe o que essa igreja tem? Essa igreja tem paixão pela palavra e essa igreja tem devoção pelo nome. A igreja que nós estamos nos referindo, a igreja de Filadélfia, pode ser a nossa igreja, pode ser qualquer outra igreja no Brasil ou no mundo. Uma igreja que aos olhos naturais é uma igreja pequena, é uma igreja insignificante. Aos olhos de Deus, quando Ele diz que a igreja ela tem pouca força, é porque Ele sabe que essa igreja tem sido sustentada não pela força que ela tem, mas pela força que vem do noivo. Pegou a diferença? Pegou? Então essa igreja, ela guarda a palavra. Lembra quando Davi disse que guardei a sua palavra no meu, para eu não pecar contra ti? Lembra quando o salmista também escreve dizendo: lâmpada para os meus pés é a sua palavra. O que essa igreja tem de bom? Ela vive fundamentada não na palavra de papa, de apóstolos, de bispo, mas ela vive fundamentada na palavra de Yeshua. Porque está chegando um tempo, e na verdade esse tempo já chegou, aonde muitos não querem ser fundamentados pela palavra do eterno, mas querem ser fundamentados por palavras de amigos da onça. Fulano, eu estava pensando, o que você acha? Aí você ouve um conselho e aplica na sua vida. Você está construindo, você está edificando a sua morada, tanto espiritual quanto física, em um fundamento que não é sólido, que não vai trazer sustentabilidade para você no futuro. Preste atenção no que eu estou dizendo para você. Você quer, no final, reinar? Vai depender disso aqui: guardar a palavra e honrar o nome de Deus, não negar o nome de Deus. O que Deus está dizendo para nós hoje? Guarde o que você tem, irmão, irmãzinha, guarde o que você tem. Filho, guarde o que você tem. Filha, guarde o que você tem. O que é guardar? É esconder. Se é para guardar, é porque é preciso, é valer. Uau! Não pode ficar de qualquer jeito, porque existem os larápios de olho na nossa coroa. Então, por que Cristo está dizendo isso para a igreja? Porque essa igreja deve guardar a exortação. Qual é a exortação que Cristo fala para essa igreja? Para que ela viva uma vida de perseverança, no versículo 10. Viva uma vida de perseverança. O que é perseverança? Persistir. Segurar firme.